Eu sou José Antônio Santos Ferreira, juiz de direito aposentado. Nasci no mês de dezembro, no dia 27 do ano de 1948, nesta cidade de Aracaju. Meus pais são Enoque de Oliveira Ferreira e Josefa Luísa Santos Ferreira, ambos falecidos. Ingressei na Faculdade de Direito, na velha Academia do Prado, onde concluí o curso em 1974, no mês de dezembro. Fiz o concurso para juiz de direito no ano de 1978 e no ano de 1980, no mês de maio, fui nomeado como titular para a comarca de Ribeirópolis. Eu nasci na Avenida Augusto Bainar, número 277. Só tinha uma via calçada e a outra via era de grama. E tinha a linha do bonde. Ah, passava bonde ali. O bonde chegava até as imediações do Cotinguiba Esporte Clube. Se eu pudesse, voltaria a ser novamente criança. Eu frequentava muito a praia, o mar, num lugar chamado ali, mais ou menos em frente ao AB, chamava Hollenberg. Nós tomávamos muito banho de mar ali. No iate também tomávamos muito banho de mar. Soltava pipa, jogava bola de gude, jogávamos futebol. E eu estudava de manhã e de tarde. Inicialmente eu estudei na Escola Municipal Rodrigues Dórias, na própria Avenida Augusto Bainar. Depois eu estudei no Grupo Barão Maruim e depois no Colégio Tobias Barreto, depois na Escola Técnica Federal, depois no Ateneu à noite e depois na Faculdade de Direito. Para entrar no Ateneu você tinha que fazer como se fosse um vestibular, chamava-se exame de admissão. Só saíam naquela ocasião, chamava-se primário, ginásio, clássico e científico. Do primário para o ginásio, no Ateneu, você só entrava se você fosse aprovado num exame de admissão. Era um excelente colégio. O senhor fez o científico lá? Eu fiz o curso clássico lá no Ateneu e lá no Ateneu eu fui professor. A escola técnica foi antes do Ateneu. Ah, foi antes. Foi antes, é. O senhor fez que curso técnico? Não, lá eu fiz o terceira e quarta série do ginásio e fiz o curso técnico de artes gráficas e marcenaria. Não usei nenhum desses conhecimentos para a vida do dia a dia da vida. Nunca vivi nem de artes gráficas nem de marcenaria. De marcenaria eu sei um pouquinho, de artes gráficas eu esqueci de tudo. Eu pensava em fazer o magistério, eu queria ser professor de história. Mas minha mãe não permitiu. E eu sempre fui obediente à minha mãe. História era uma disciplina que o senhor gostava? Eu gostava muito. Teve algum professor que marcou o senhor, que influenciou? Ou... Não, eu gostava de ler. E em lendo, eu fui conhecendo principalmente a história da Europa. E principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de 39 até 45. Aí eu queria ser professor, que era para ensinar as pessoas o que foi aquela carnificina contra a humanidade. Mas minha mãe queria que eu fosse advogado. Isso, como filho obediente? Como obediente, fiz vestibular para Direito. Primeiro vestibular, fui aprovado. Concluí o curso. Me identifiquei com o curso porque tinha muitos professores com os quais eu me dei bem, professores bem mais antigos do que eu, o professor Paulo Machado, o professor Monteirinho, que eram pessoas já perto ou além dos 70 anos, e nós tínhamos uma afinidade grande e conversávamos muito sobre o passado, sobre a história, sobre a humanidade. Professor, naquele tempo, era uma instituição, não era uma pessoa. O professor era algo acima de impalpável para o aluno, né? Ainda hoje eu tenho
coincidentemente, um professor que é meu cliente, eu como advogado, que eu trato com o maior respeito e tenho por ele o maior afeto, em razão dele ter sido meu professor. Eu nunca me envolvi em política estudantil, nunca me envolvi em política partidária, nunca me envolvi em política sindical. A minha meta era concluir o curso, aproveitar o máximo possível. E na faculdade, a gente aprendia na própria faculdade, não precisava estudar em casa. Porque os professores eram professores que ensinavam, porque eram efetivamente professores, não estavam ali fazendo o papel de professores. E a gente pouco precisava estudar em casa para aprender o que eles disseram na aula. Na minha turma, na ocasião, o senador Valadares foi da minha turma, o desembargador Rui Pinheiro foi da minha turma, a juíza falecida Mirena foi da minha turma, dois promotores de justiça, Edivaldo e o irmão foram da minha turma, promotor de justiça. Né? Se eu esqueci alguém, os outros que me desculpem. Foi uma turma promissora, então, né? Foi. E assim que Cláudio Derda, que foi presidente do tribunal, foi da minha turma de faculdade. E na faculdade, Cláudio, eu, Rui e um promotor, andávamos muito juntos, nós quatro. E nós três fomos juízes, Cláudio desembargador, Rui desembargador, e Messias promotor de justiça. Mas nós quatro andávamos juntos, inclusive tivemos um escritório de advocacia juntos. Eu, Cláudio Derda, Rui Pinheiro. Assim que nos formamos, montamos um escritório juntos. Felizmente, Janaína, não houve grande dificuldade. Inicialmente eu montei o escritório só eu. Rui trabalhava na Secretaria de Segurança Pública e depois foi para o escritório e Cláudio também. Cláudio era vereador em Simão Dias, Cláudio Derda. Eu montei o escritório só aqui no edifício Maiara e depois os dois vieram e fizemos uma sociedade, os três. Eu vivi durante 6 anos, casado com 2 filhos, eu acho, talvez, com rendimento exclusivamente da advocacia. Que bom, né? E o senhor gostava de advogar? Gostava, eu gosto muito de advogar. Mais uma vez, atendendo a uma solicitação de minha mãe. Minha mãe entendeu que eu deveria ser juiz. Queria que eu fizesse o concurso para juiz. E eu fiz. E passei. Guardadas as proporções, era muito concorrido. No concurso que eu fiz, talvez tenham sido 120 ou 130 candidatos para 6 ou 7 vagas. E o concurso era só em 2 etapas. A prova escrita, teórica e prática, e a prova oral. E depois o exame da prova de título. E a comissão e a banca examinadora eram do próprio tribunal, com a interferência da OAB e do Ministério Público. Não havia naquela ocasião, e acho que até uns 2 concursos depois, a necessidade de se contratar essas empresas que hoje se contratam para fazer esses concursos. Mas era difícil o concurso. Eu acho que quando o senhor passou, então foi uma alegria para sua mãe, né? Foi, minha mãe ficou muito, muito entusiasmada e praticamente me obrigou a assumir, quando me convocaram. Eu relutei um pouco em assumir, porque eu também estava esperando uma nomeação para o INSS, como procurador, e na ocasião preferiria ir para o INSS, que ganhava mais ou menos a mesma coisa, e lá eu poderia advogar. Aí eu relutei um pouquinho, não, eu vou para o INSS, não, você vai ser juiz, eu tive que ir. E gostei muito. Eu fui para a comarca de Ribeirópolis e fui tomar posse em companhia de um juiz que era meu amigo já, José Emílio Nascimento, hoje falecido, que ele estava lá como substituto. No dia 30 de maio, naquela ocasião, o mês de junho era férias coletivas. Aí eu assumi no dia 30 de maio e no dia 2 de junho viajei de férias para passear. No princípio, o expediente era realizado na prefeitura, num salão da prefeitura, né? Algum tempo depois que eu estava lá, eu consegui com o presidente do tribunal, era o desembargador Rabelo Leite. Aí eu consegui com o Rabelo, que Rabelo conseguisse com o prefeito lá, alugar um imóvel que tinha lá, que tinha sido uma escola. Aí alugou a escola e nós passamos para essa escola. E lá eu fiquei 7 anos.
Não havia secretário, não havia secretária, máquina de datilografia e carbono. O senhor que datilografava Não tinha nem telefone. A estrada, depois da BR-235, ela era de pissarra. Eu ia na terça-feira e voltava, às vezes na quinta, às vezes na sexta. Ficava lá. Ficava metade da semana longe da família, né? É. Eu fui o primeiro juiz titular de Ribeirão. Era uma comarca nova. Antes de eu assumir lá, ela era distrito de Frei Paulo. Então eu praticamente implantei a comarca. E as pessoas, para resumir, quando eu anunciei que ia sair de Ribeirópolis, fizeram uma novena para eu não sair. Fizeram uma novena para eu não sair. Mas não adiantou, não. Eu tinha que seguir a carreira, né? Então gostaram do senhor? Gostaram. Eu não sei porquê, mas eu acho que eles gostaram das minhas qualidades. Eu não sei se as tenho. Mas as pessoas gostaram. O termo de Ribeirópolis era considerado um distrito violento. E durante o tempo que eu passei lá, eu acho que houve 1 ou 2 homicídios durante 7 anos. Eu não sei se fui eu ou se foi a própria comunidade que se pacificou. Mas deve ter tido algum dedo do senhor lá. É possível que eu tenha contribuído de alguma forma, mas não sei se fui eu. Mas a comunidade, porque também a comunidade passou a ver o juiz todo dia, né? O juiz passou a atender as pessoas ao menos uma vez por semana. A pessoa queria falar com o juiz recebia. Eu acho que a comunidade se pacificou, não tanto pelos meus atos, mas talvez pela minha presença, pela presença do juiz. Não eu mesmo, Zé Antônio, mas um juiz. De lá eu fui para Campo do Brito. Aí ficou muito tempo lá? 5 anos. Tinha um fórum, Tinha já. bonitinho, era tudo asfalto. Era uma cidade um pouco mais, digamos, civilizada. Exerci a judicatura durante 5 anos. Não houve novena para eu não sair. Mas tenho lá hoje muitos bons amigos em Campo do Brito. De lá eu vim para Aracaju, para a 8ª vara. Na capital você é mais um. Só. Você deixa de ser um judicante, você passa a ser um instrutor de processo e assinador de sentença. Era possível de um modo geral e eu também era o corregedor dos cartórios de registro imobiliário. A vara, o juiz da vara era o corregedor dos cartórios de registro imobiliário. Aqui na capital, imagino, aconteceu comigo, eu não tinha tempo de acompanhar o resultado das minhas decisões. Porque o mais importante para um juiz é ele ver que a decisão dele teve efetividade. No interior você pode ver isso. E aqui você não pode. Você redige a sentença, assina, publica, etc. Mas você não sabe se ela causou aqueles efeitos que você deu, que você entendeu que eram justos. Tanto em Ribeirópolis quanto em Campo do Brito, mais de um. Especialmente nos processos referentes a questões de família, de paternidade e de alimentos. As decisões que eu proferi surtiram o efeito que deveriam ter surtido. E houve o acompanhamento do juiz, de Zé Antônio, durante muito tempo, no desenrolar daqueles casos resolvidos. Alguns, efetivamente, não lograram isso, mas a grande maioria. Recentemente, eu fui a uma primeira comunhão de um neto, e uma pessoa me abraçou assim por trás, de forma caliente, me agradecendo. Foi uma pessoa que eu tinha, em favor de quem eu tinha dado uma decisão lá em Campo do Brito, uma questão de família. Aí ele me agradeceu, apresentou os filhos, etc, etc. O novo marido, disse que eu era Deus, eu era não sei o quê, quer dizer, isso é gratificante. E na capital, ou numa cidade grande, você não tem condição de fazer isso. O senhor ficou quanto tempo na 8ª Vara Civil? 2 anos e 3 meses. Ah, já foi próximo de se aposentar, né? Veja, eu fiz meu raciocínio para me aposentar foi o seguinte. Em razão da época em que eu entrei na magistratura,
Eu só seria promovido para desembargador por antiguidade aos 62 ou 63 anos de idade. E naquela ocasião a compulsória era 70. Então eu passaria pouco tempo como desembargador. E eu tinha 6 filhos. O salário de juiz não é ruim, mas não é suficiente para você criar 6 filhos como eu imaginei criá-los. Então, eu tinha 3 férias não gozadas. O presidente do tribunal era Nolasco. Aí eu perguntei, se eu me aposentar, você me paga essas férias rápido? Ele disse, pago, Zé, quando é que eu pago? Aí eu tinha exatos 28 anos de serviço e 2 anos de licença-prêmio. Ri queria aposentadoria, com 3 dias ele mandou pagar as férias, eu botei o escritório e fui trabalhar. Porque onde eu estava, como eu estava como juiz, eu não poderia fazer mais do que eu estava fazendo. Porque nós éramos, acho que uns 10 ou 12 juízes com a mesma competência. E o que eu fazia, o outro juiz que viesse para o meu lugar faria a mesma coisa. E eu tinha um lado pessoal a preencher, que era cuidar da família com a receita melhorada. A advocacia proporcionou isso? Proporcionou. Então o senhor se aposentou, mas não parou de trabalhar, né? Hoje, Janaína, eu trabalho mais do que eu trabalhava quando estava na ativa como juiz. Não é só pelo dinheiro, não, é porque eu gosto. Eu atuo principalmente na área civil. E na área civil, eu atuo principalmente no direito imobiliário e empresarial. E o que me dá consolo é que eu sei fazer o que eu me proponho. Eu fico muito satisfeito quando eu termino um trabalho que reviso e vi que está bem feito. Eu falo bem feito comparando com o trabalho de promotores, de juízes, de colegas, advogados, etc. Eu leio diariamente. Eu leio até no banheiro e gosto de ler. Principalmente coisa ligada ao direito. Um ou outro autor, um ou outro romance, um ou outro livro fora da literatura jurídica, eu leio, mas muito pouco. Leio 2 revistas por semana, a Veja, Isto É, e leio muito direito processual. O atual Código de Processo Civil eu já li umas 4 ou 5 vezes. Eu me reinscrevi na OAB, acho que uns 30 dias depois que tinha me aposentado. Inclusive com o mesmo número de inscrição. E comecei a fazer audiências e peticionar 30 dias depois de aposentado. E comecei a frequentar o fórum, já como advogado, sem sentir nada. Naquela época tinha poucos juízes de fora, aí o juiz era quase tudo daqui mesmo, era fácil. Eu espero que Deus me dê uma vida longa e eu me aposentarei quando morrer. Então não vai parar de trabalhar? Não, de jeito nenhum. Vou morrer trabalhando. Acordo cedo, muito cedo, chego no escritório cedo, mas no escritório eu só trabalho pela manhã, de 3 anos para cá. À tarde eu fico em casa, brincando com o neto, lendo ou brincando com os cachorros e lendo, etc. Raramente vou a um restaurante, raramente vou a um bar. Eu tenho medo de ir para a rua. Por que, doutor Antônio? Porque eu vejo na televisão esses assaltos, essas coisas que as pessoas sofrem em bares, em restaurantes, não é? Aí eu fico com medo. O bom magistrado, porque o juiz não faz justiça, o juiz aplica a lei, não é? E a lei nem sempre é justa. Quem faz justiça é Deus. Não é? Mas o bom magistrado ele tem que ser probo, célere e preocupado com o desfecho das soluções dele. Probo para tratar 2 partes de forma igual. Célere para não demorar. E se preocupar em que o que ele decidiu seja cumprido. Aí é um bom juiz. A ideia ela é singular porque eu não tenho conhecimento de que tenha ocorrido em outros lugares. É uma ideia singular. E é um fundamento para a história do Poder Judiciário de Sergipe. Não é? O Poder Judiciário de Sergipe, que é um poder rico de passado e é fulgurante no presente, porque temos bons juízes. E que a história se registre
e que a memória amanhã seja lida pelos que vierem e que sejamos julgados pela posteridade.